Muito antes de Anitta, Pablo Vittar e Alok, eles fizeram um estrondoso sucesso lá fora, viraram moda e até referência musical e de comportamento. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um babado da cultura nacional. A virada para o século XX trouxe um fenômeno que se alastrava pelo Brasil. Um gênero musical tido na época como bárbaro, selvagem, primitivo, onde seus dançantes se agarravam, se enroscavam e se uniam de forma vulgar. O que então foi super mal visto pelas elites e apelidado de machixe, em referência a uma planta rasteira, para mostrar seu caráter de inferioridade. O que ninguém esperava é que de alguma forma aquele gênero animado e contagiante chegaria na Europa e se tornaria quase que instantaneamente um sucesso lá. E foi nessa onda que o Brasil serviu o possível primeiro hit brasileiro internacional, o Maxixe Dengoso, de Ernesto Nazaré. Segundo o Instituto Moreira Salles e Alexandre Dias, que estuda Ernesto desde os 15 anos. Assim, o maxixe não demorou a cair nos Estados Unidos, sempre de olho no que bombava na Europa. Quando lançado lá, já foi anunciado como a International Dance Craze, a dança internacional maluca, prova de que já era um viral mundial. Isso por volta de 1913. Sim, há mais de 110 anos. Ao todo, Dengoso teve mais de 30 edições, 16 gravações e dezenas de adaptações só na década de 1910. Às vezes, esse estilo era apelidado de tango brasileiro ou machixe parisiense, para se desvencilhar daquela noção negativa, mas tocava em todas as casas e bailes. Tinham até livros ensinando a dançar o machixe e em 1914 Dengoso continuou sendo o maior sucesso do ano. E mesmo quando a febre cessou, voltou nos anos 40 e 50, se provando realmente um hit atemporal que, segundo estudiosos, teria influenciado até o polêmico gingado do jazz americano. O engraçado era que os gringos, às vezes, não sabiam falar machixe, então chamavam de todas as formas nos posters, de Matite até de Max Cheese, algo como Maxi Queijo. Quanto a Ernesto Nazaré, é provável que nem tenha sabido de toda essa onda e, certamente, não recebeu direitos autorais de toda a comoção que causou, pois teria se tornado um dos músicos mais ricos da época. Ele morreu afogado em 1934, aos 70 anos, depois de fugir do hospital psiquiátrico, onde se achava internado após complicações de sífilis. Nunca viveu para ver Fred Astaire e Ginger Rogers em seu último filme de 39, onde Dengoso tocou ao fundo. Mas se Ernesto não conseguiu esse reconhecimento, os Oito Batutas, sim. Considerado o primeiro grupo de música popular brasileira a alcançar projeção internacional, os Batutas contava entre seus membros simplesmente com Pixinguinha e Joaquim Maria dos Santos, o Donga, nada menos que os dois maiores músicos da história do Brasil. Formados no final da década de 1910, o conjunto fez grande sucesso no Brasil, era queridinho dos jornalistas e conseguiu patrocínio para uma turnê pelo país, onde recolhiam canções do folclore local, enquanto cantavam músicas populares em vestes sertanejas, segundo Rodrigo Faú, em seu História da Música Popular Brasileira, parte 1. Nem é preciso dizer que, para variar, o público elitizado odiava o grupo, não só pelo apelo de massa, como por terem homens negros ali, e o ódio só cresceu quando o grupo conseguiu uma viagem para Paris, onde se tornou sensação. Alguns da imprensa nacional publicaram críticas extremamente racistas, dizendo que não aceitavam ter a imagem da música brasileira atrelada a negros. Um cronista do Diário de Pernambuco chegou a escrever: "Não sei se a coisa é para rir ou para chorar. Seja como for, o Boulevard vai se ocupar de nós, não do Brasil expoente, do Brasil elite, mas do Brasil pernóstico, negroide e ridículo." Mas os franceses amaram os Batutas. Eles deviam ficar lá só um mês e passaram 6.
Viraram apresentação fixa em clubes importantes da época e até hoje o feito deles só foi ofuscado pela Semana de Arte Moderna de 22. Modéstia à parte, fique sabendo que triunfamos. É bom que se saiba de que quando daqui saímos, animados por uns, ridicularizados por outros, não tinha a astuta pretensão de representar no estrangeiro a arte musical brasileira. E o fizemos com decência, graças a Deus. Era apenas uma das feições de nossa música, mas daquela essencialmente popular, característica. Resumiu Pixinguinha, que voltou todo influenciado pelo jazz americano após esses contatos. Vale ressaltar que só havia 30 anos que a abolição da escravatura tinha acontecido, por isso parte da elite brasileira não aceitava ter a imagem nacional atrelada a pessoas ou músicas que não escondiam sua ascendência africana. Metade da população sequer aceitava a abolição. Quando Carmen Miranda surgiu então, no começo de 1930, a abolição tinha completado só 42 anos, o que em termos sociológicos é um lapso mínimo de tempo. Carmen tinha olhos verdes e não era só branca como nascida na Europa. Assim, não deveria ser surpresa que no início da década de 30 ela tenha se tornado a artista mais popular do Brasil, tendo enfim o apoio do governo e um suporte para ser lindamente exportada. Ao chegar nos Estados Unidos, Carmen ainda teve a sorte de entrar num dos meios que mais tinha poder para divulgar música, o cinema, e ainda pegou uma onda que fazia sucesso nos anos 40, em que os estadunidenses achavam graça qualquer um que falasse ou cantasse rápido demais. Daí aquelas cenas em que Carmen Miranda parece cantar trava-línguas em português. Não importava o sentido, só o prazer, tal qual o improviso do cante-sketch no jazz. E é por isso que os meus olhos logo tapam quando eu vejo um tipo, papai, por favor. Mas Carmen ainda representava o povão, pois seus sucessos apelavam mais para a comédia. Então, ela não foi a única a ser exportada. De fato, no quesito divulgar a música popular brasileira lá fora, o maior nome nem era o de Carmen, mas o da carioca Elsie Houston. Isso porque Elsie explorava o canto lírico. Ela teve até um programa numa rádio estadunidense para divulgar nossa música, mesmo que nos shows encenasse rituais de religiões africanas. Tem que eu te preveni lá na igreja, sou brasileira, olha minha interesseira. Em 1943, porém, Elsie foi encontrada morta em casa aos 41 anos, em circunstâncias misteriosas. E um dos motivos teria sido a ascensão de Olga Prager Coelho, que também imitava a Mãe de Santo em shows. É a Olga que se atribui a primeira vez que cordas de nylon foram experimentadas num palco em Nova York, em janeiro de 1944. Olga era de Manaus e, como Carmen, foi escolhida por Getúlio Vargas para divulgar a música brasileira. Ela lançou discos em Nova York e fez turnês internacionais aclamadíssimas por críticos de fora, cantando músicas folclóricas tal qual Elsie Houston, e foi tida como a melhor cantora folk da época. How do you do? I'm glad to bring to you South American folk songs. Azulão, azulão, companheiro, vai ver. E até uma das maiores estrelas da ópera de todos os tempos nasceu aqui, no Brasil. Bidu Sayão, ou Baduína de Oliveira Sayão, também fez turnês pela Europa e Estados Unidos, e era tão amada e aclamada que cantou para o presidente Roosevelt na Casa Branca, em fevereiro de 1938, e ele lhe ofereceu a cidadania estadunidense, mas ela recusou. "No Brasil eu nasci, e no Brasil morrerei", teria dito ela, mas Bidu morreu lá, em 1999, não sem antes receber uma homenagem aos 92 anos, pela Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, em 95.
Só que a única que realmente fez sucesso depois de Carmen foi uma jovem paulista chamada Hilda Campos, ou segundo nome que adotou, Leni Everson. Leni começou como crooner e seu talento conquistou a atenção de Assis Chateaubriand, magnata das comunicações aqui no Brasil, e assim ela conseguiu uma noite de divulgação em Nova York, em 56, e simplesmente estourou. Foi convidada para programas de rádio e TV importantes de lá, fez turnês internacionais com mais de 700 shows e ganhou prêmios até de melhor cantora americana e chegou a fazer duetos e ser considerada amiga de Elvis Presley. Mas Leni era gorda e o que não faltavam na mídia brasileira eram charges zombando de seu peso e fazendo piadas grotescas dela. Então novamente a artista morreu no esquecimento. Fala sócios! Uma pausa rapidinho aqui pra gente falar da nossa campanha de financiamento coletivo que é o Apoia-se. Com apenas R$5 você já pode ajudar o Sócio Crônica e todo o valor arrecadado na campanha é revertido para a manutenção do Sócio Crônica e melhorias no canal. E aqui vai um muito obrigado aos apoiadores e a você também que está aqui acompanhando o canal. Agora, vamos lá! E é aí que chegamos na Bossa Nova. Na metade dos anos 60, João Gilberto lançou junto com Stan Getz o Getz Gilberto, e o disco simplesmente vendeu 2 milhões de cópias e tirou os Grammys, maior prêmio estadunidense de música, dos Beatles em seu auge e até de Barbra Streisand. A Garota de Ipanema é até hoje uma das músicas mais regravadas, e o estilo novo levado pelos brasileiros não só reviveu a cultura do jazz nas terras do Tio Sam, como consolidou a música brasileira como sendo de excelência, tanto técnica quanto criativa. Ou seja, se você chegou até aqui e, diferente do que muitos pensam, não foi a Bossa Nova sozinha que deixou essa impressão. Do machixe ao samba de Carmen e as divas líricas, a música brasileira sempre esteve em alta no exterior, com uma assinatura própria, sempre oscilando entre o sensual exótico e a beleza de qualidade. Anitta até virou notícia ao ser indicada ao Grammy por artista revelação, mas Astrud Gilberto, sem nunca ter cantado profissionalmente, levou o prêmio lá em 65 por gravação do ano, virando estrela mundial. E antes mesmo de Astrud, em 59, Laurinda Almeida venceu na categoria Melhor Engenharia de Álbum Clássico, com o projeto Duets with the Guitar. E em 61, ele ainda levou mais 2 Grammys, se tornando bem aclamado no meio. Laurindo teve como madrinha ninguém menos que Carmen Miranda, e trabalhou até em clássicos hollywoodianos, como Nasce uma Estrela com Judy Garland. E de lá pra cá, a lista de brazucas indicados e vencedores a grandes prêmios internacionais só cresceu, mas não que precisemos de validação estrangeira. A questão é que em grande parte de nossa história houve várias tentativas de vender nossa cultura, em especial a musical, como algo erudito, clássico, elitizado, em detrimento daquilo que vem do povo miscigenado, sempre colocado como vergonhoso, inferior e que só merece ser visto se estilizado para os olhos brancos e o corpo ideal. Afinal, o problema nunca é o gênero musical em si, mas o artista que o carrega. Oi, sócios! E uma curiosidade é que quando o Ernesto publicou pela primeira vez o Dengoso, ele publicou com o nome de Renaud, que era um nome mais francês, mais europeu. E o curioso é que esse hábito persistiu por grande parte do tempo da música brasileira. Por isso, por exemplo, que a Leni Everson adota esse nome. E era algo bem comum. Tem o Johnny Alf, Nora Ney, que eram nomes que pareciam gringos ou americanizados, né? E todos os links vão ficar aqui na descrição do vídeo, lá embaixo, caso vocês queiram conferir mais sobre essas personalidades. A gente vai indicar, como sempre, o livro do Faú, que é a História da Música Popular Brasileira. Tem o volume 1 e o volume 2, ele como um grande compêndio para você conhecer o nome dessas personalidades que às vezes, com o passar do tempo, ficaram esquecidas ou a memória vai se apagando. O Faú tem um canal, que ele é um grande pesquisador de música brasileira, então vai ficar aqui embaixo também, caso você ainda não conheça o trabalho dele. Os outros links de todas as pesquisas também vão ficar aqui embaixo. Vai ficar aqui embaixo a pesquisa sobre o Ernesto Nazaré, é uma grande pesquisa do Alexandre,
que inspirou inclusive a gente a fazer esse vídeo, vai estar aqui embaixo. E se vocês conhecem mais alguma personalidade que foi um grande marco ou não, comentem embaixo. Ou se vocês quiserem um vídeo sobre alguém específico que a gente citou de repente, também falem aí embaixo que a gente pode estar aprontando. Se você quiser contribuir com o canal, nós temos o nosso Pix, temos a campanha de financiamento coletivo, que é o nosso Apoia-se, onde a partir de R$5 você já pode fortalecer o Sociocrônica, e tem o botão Valeu, caso tenha gostado só desse vídeo em específico. Nos sigam nas redes sociais também, @Sociocrônica, e obrigado novamente, obrigado pela presença e até o próximo conteúdo. Tchau!